uma coisa que a gente tem feito muito no dia a dia, tanto na ProRestado quanto nos clientes, e a gente acompanha muito, e a gente sabe dessa dor dos clientes, é a ausência de processos no dia a dia. Além dessa ausência de processo no dia a dia, a implantação de software sem uma visão clara dessa necessidade. Então tem muitos clientes que acabam solicitando a implantação de um ERP, solicitando a implantação de algum sistema como se fosse a solução da vida deles, mas esquece de mapear processos, esquece de estruturar os processos na empresa. Isso, querendo ou não, é uma dor latente. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que nos últimos dias, pelo menos umas 10 ou 15 empresas procuraram a gente na ProRestado para fazer a implantação de Office. Devido às lives, devido às estruturas que a gente tem feito, os conteúdos que a gente tem produzido aqui. E uma coisa que a gente tem visto muito, o cliente acha que a solução dos problemas dele é única e exclusivamente colocar um software lá dentro. Então ele acha que a partir do momento que ele adquiriu o software, todos os problemas dele se acabaram. Que ele não tem mais nenhum problema na empresa, que o software por si só vai resolver todas as demandas. Então, eu vou contratar o Office 365 e a partir do momento que eu contratei o Office 365, ele vai vir com a tecnologia embarcada, meu time vai começar a utilizar, meu time vai usar dessa ferramenta no dia a dia, as coisas vão acontecer lá dentro do software, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o software, ele é apenas um pedaço dessa entrega. Para falar a verdade, sendo bem transparente, eu nem consideraria ele uma das partes mais importantes. O software, basicamente, ele é um meio, ele é uma forma de transmissão dessa informação. O que realmente traz a solução são os processos. E é um pouco disso que eu queria trazer aqui hoje. Um pouco de como que é importante e como que as pessoas menosprezam a necessidade da gestão de processo. Por exemplo, hoje eu estava num cliente que a gente começou um processo lá falando de gestão financeira, gestão de processos. A gente começou a falar muito sobre a parte fiscal, que é bem relevante na operação dele. E a gente foi conversando um pouco sobre isso durante o processo de implantação de um software, mas eles já tinham escolhido o software, já tinha tudo bem definido. Ia acontecer a gente estando lá ou não. Eles iam fazer isso, iam implantar o software. E durante as conversas, eu sempre senti uma dor muito grande do tipo, eu tô indo comprar um software e eu quero um software que vai me entregar uma DRE para eu poder saber uma análise de resultado correta, estruturada da minha empresa. Ok, eu acho isso legal. Mas o que você precisa que o software tenha? Eu preciso que para ter uma DRE, ele tenha toda a gestão do contas a pagar, do contas a receber. Eu preciso que ele tenha classificação gerencial. Eu preciso que ele tenha gestão de datas. Eu preciso que ele tenha processo de automatização dentro dele para comunicação. Tem diversas ferramentas que eu posso ter dentro de um software, mas necessariamente, para fazer isso funcionar, não é o software ter a ferramenta, é existir um processo na empresa. Então lá, por exemplo, não existia um processo que fazia com que, desde que a nota fiscal chegasse dentro da empresa, ela fosse diretamente para o departamento, por exemplo, financeiro, para que a gente conseguisse, a partir da informação no departamento financeiro, que essa nota entrasse no sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferramenta de gestão empresarial, eu contratei o TOTUS, o SAP, o que for. Se a informação não chegar corretamente na mão da pessoa que tem de fato capacidade de lançar esse registro, fazer essa informação chegar dentro do software, eu não tenho como consolidar essa informação lá dentro e o restante não vai funcionar. Eu sei que está um pouco solto, mas deixa eu tentar dar um exemplo para vocês de uma dor muito relevante que eu vejo nas empresas. Toda empresa que é lucro real tem uma dificuldade muito grande na hora de implantar um software quando o assunto é estoque. Então, por exemplo, se tem uma operação do lucro real, a gente sabe que se eu compro um produto, uma unidade desse produto por R$1.000, esse produto, 18% de CMS, ele tem 1,65 de PIS e ele tem 7,60 de COFINS. E todo esse crédito, ele tem que ser necessariamente deduzido desse documento fiscal. Deixa eu até fazer a conta aqui de quanto que dá isso aqui. Tá dando 27, soma disso aqui dá 27,5%. Não, 27,25%. Eu tenho o crédito de 27,25% sobre essa mercadoria. Automaticamente, o estoque que vai entrar, ele teria que ser 727,50? Acho que é isso mesmo. 727,50, que seria o suficiente, o valor da mercadoria líquido dos meus impostos. Carlos, mas por que você está falando isso aqui numa live de mapeamento de processos e implantação de software? Porque tem um gargalo muito grande nessa operação. Por exemplo, isso aqui é uma dor latente de qualquer operação de lucro real. Qualquer empresa que está em lucro real e que vende produto, ela tem que entender, até aquelas que vendem serviço, porque ela precisa acreditar serviços e compras que ela faz. Toda vez que eu compro uma mercadoria, eu necessariamente preciso ter segurança de que o custo que vai ser avaliado na minha operação, ele é
debitado de tributos, porque eu tenho esse percentual de tributo aqui como crédito. Regra fiscal. Ok, quando eu vou implantar o software, o que eu faço com o software? Eu pergunto para ele, o seu estoque é líquido de imposto? A partir do momento que eu perguntei se o imposto, se a empresa trabalha com impostos líquidos no software, eu automaticamente já estou considerando que aquilo ali vai funcionar. Então isso é uma dor que eu vejo muito nos empresários, que é, na hora de comprar o software, a única coisa que eu quero saber é, esse software tem capacidade de gerar estoque líquido? A resposta, ok, é sim, tem capacidade. Se você configurar, ele vai conseguir fazer isso. Ah, mas a empresa de software vai parametrizar? Vai parametrizar. Então vai funcionar perfeitamente. Mas o que eu preciso de processo para fazer isso aqui funcionar? Basta eu simplesmente ter a ferramenta em mãos e fazer com que isso funcione? Não basta. O problema é o seguinte. Vamos colocar como é que funcionaria um processo como esse. Primeira parte do processo, pedido de compra. Então, eu preciso ter um processo na minha empresa que garanta que eu possa ter um pedido de compra nele. Ah, Carlos, mas por que o pedido de compra é tão importante? Porque no pedido de compra, a pessoa que fez a solicitação da compra pode me informar questões como tipo, qual o centro de custo que essa compra vai ser aplicada? Esse material vai ser para uso e consumo? Esse material, ele compõe estoque? Se ele tem uso e consumo, ele não compõe estoque, né? Então depende do cenário. Esse material é operacional? Ele vai ser aplicado em alguma parte operacional? Porque quando eu coloco essas informações aqui na mão da pessoa que está fazendo o pedido, ela sabe muito bem por que ela está pedindo aquilo ali, aonde ela vai aplicar essa mercadoria e para que aquilo vai ser usado. Qual o centro de custo? Qual o tipo de mercadoria? Onde vai ser aplicado? Como vai ser aplicado? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem uma operação de um cliente que ele compra o solvente. Esse solvente, quando ele é comprado para limpeza, ele é o quê? Uso e consumo. Quando esse solvente é comprado para a industrialização, ele é o quê? Insumo. Quando ele é insumo, eu tenho crédito de imposto. Quando ele não é insumo, eu não tenho crédito de imposto. Então, a partir desse momento, esqueço que não dá dando para ver. A partir do momento que eu tenho essa classificação correta feita no pedido de compra, então eu já tenho diversas demandas aqui. Eu preciso necessariamente fazer o quê? Eu preciso implantar um processo de pedido de compra. Do pedido de compra, essa informação vai, por exemplo, fazer uma requisição, uma solicitação, e vamos colocar que a gente pega os processos mais simples. Fiz o pedido, o fornecedor recebeu, ele leu o pedido, avaliou e ok. Tá ok o pedido, tá certo. Vou fazer a venda, emite a nota. Vai chegar uma nota fiscal na empresa. Essa nota fiscal, o primeiro local que essa nota fiscal tem que ir é para o time de estoque, ou almoxerifado. Vamos colocar aqui para estoque. O primeiro local que essa matéria-prima e essa nota fiscal tem que ir é para o estoque. Porque aqui eu vou criar um procedimento de validação, análise do pedido. Aqui eu nem coloquei, mas teria mais etapas aqui, tá? Do pedido, a gente teria um orçamento. Do orçamento, poderia ir para a nota fiscal. Tem muitas etapas que a gente pode construir. Então, assim, é bem tranquilo essa parte. Mas o que eu quero trazer aqui? A partir do momento que eu fiz um pedido, fiz o orçamento, chegou a nota fiscal, ela vai para o estoque. O estoque validou a quantidade, os produtos, o valor, validou tudo isso, ele vai pegar essa nota fiscal e vai mandar para o financeiro. Só que o financeiro também vai receber essa nota aqui, porque ele vai resgatar ela. O estoque recebeu a mercadoria e validou. O financeiro vai fazer a provisão. Quando o financeiro fizer a provisão financeira e o estoque validar que recebeu, o financeiro pode falar, ok, quando isso aqui estiver vencendo, eu posso pagar, porque eu garanti que eu recebi a mercadoria. Depois disso aqui, essa mercadoria necessariamente, ou em paralelo, não a mercadoria, desculpa, a nota fiscal, ela teria que ir para o departamento fiscal. Por quê? O departamento fiscal, a partir das informações, tanto de nota quanto as informações de estoque, de quantidade de mercadoria, o que ele pode fazer? Ele pode abrir o Cardex da empresa e com o Cardex em mãos, ele pode validar se essa mercadoria que eu comprei por R$1.000, de fato, foi deduzida dos impostos. Por que disso? Porque nem sempre a pessoa que está aqui no almoxerifado tem capacidade técnica de avaliar o crédito do imposto. Então não adianta você deixar na mão dele. Às vezes, o financeiro também está preocupado única e exclusivamente em fazer uma provisão daquela despesa e garantir que vai ser pago. O estoque, quando ele valida o valor de R$1.000 nesse cenário. Por quê? Porque ele vai bater o valor da nota com aquilo que está no pedido. O time financeiro também vai fazer uma provisão de R$1.000. Ou, se tiver alguma retenção, ok, mas a provisão dele é no valor da nota fiscal e do boleto. A única pessoa que vai olhar para esse estoque com um olhar líquido de impostos, ou é o time fiscal, ou é o time contábil. Mas como o fiscal tem que avaliar se teve alguma retenção, se tem alguma outra informação, essa informação necessariamente deveria ir para o time fiscal. Qual que é o problema então disso, Carlos? O problema é que a maioria das empresas não tem o departamento fiscal estruturado dessa forma. A maioria das empresas, na hora de implantar o software, não se preocupa em criar um processo, criar um workflow
que vai necessariamente garantir que a nota fiscal passe pelo estoque, passe pela provisão no financeiro e passe pelo fiscal. Financeiro, com certeza vai passar, porque o financeiro precisa liquidar aquele pagamento. Estoque, provavelmente passe porque ele vai validar aquele pedido. Agora, o fiscal nem sempre está contemplado no processo. Então, se você não criar um processo que necessariamente toda nota siga um fluxo que ela passe pelo almoxerifado ou estoque, o estoque valide que aquela nota e aquela documentação, aquele produto chegou, para falar para o financeiro tá ok para pagar, e depois essa informação chegar em conjunto para o fiscal, para ele poder olhar a quantidade que foi comprada, ir lá no estoque e verificar se aquele estoque realmente entrou na empresa. Se esse processo não existir, não tem solução na implantação do sistema. Não tem mágica que vai resolver isso. Porque, necessariamente, essa informação não passa pelo lugar ideal, não tem pessoas com informação, com capacidade técnica suficiente para absorver essa informação e, automaticamente, a informação fica falha dentro da operação. Informação falha na operação, seu estoque está errado, automaticamente. Seu custo vai estar errado, e automaticamente a sua precificação também está errada. Se você não tiver a capacidade de conseguir analisar todos esses cenários e encontrar pessoas dentro da sua operação que tenham a capacidade de validar isso e criar um processo que dê segurança que a informação vai chegar no local que ela deveria, você não vai ter o resultado que você espera com o software. Então, isso aqui eu não falo só de parte fiscal e coisa do tipo.